Bom, na verdade, João Lucas, me falaram, olha só, hein? Me falaram que eu pareço com Mumuzinho, me falaram que eu já pareço com Robinho, aquele que jogou no Santos, que jogou na seleção, Robinho, Mumuzinho, Alexandre Pires, Gelado dos Incríveis. Ah, eu já não sei nem mais quem sou eu. Ah, de tanta gente que as pessoas falam que eu sou, pai. Ai, ai. Mas Mumuzinho parece mesmo. Mumuzinho e Robinho. Mumuzinho e Robinho. Robinho. É só uma mistura. Isso aí, João. Só uma mistura da Negritude Júnior. Hein? Negritude Júnior, tudo misturado aqui, ó. Pessoal, presta atenção. Então, dando sequência aqui, coloquei para gravar aqui já. Na verdade, nós já temos aí alguns minutinhos de aula. Então, beleza. Nós já temos aqui uns minutinhos de aula. Vou colocar, já coloquei para gravar e vamos seguir aqui a nossa vida. Galera, então, poxa, tá dado o recado. Poxa, de boa mesmo. Agora vamos ficar atento, vamos ficar mais atento aí, beleza? Pessoal, segundo trimestre, no primeiro trimestre foi um trimestre, nós outros sabemos que foi um trimestre um tanto quanto louco. Eu escutei uma fala bem assim, olha, no dia 1º de julho, uma postagem bem assim, olha, primeiro dia do segundo semestre de um ano muito louco. Aí eu olhei assim, analisei, peraí, primeiro dia do segundo semestre de um ano muito louco. De um ano já muito louco. De fato. Mas, enfim, não vamos entrar nessa reflexão aqui agora, mas, bom, a questão é, o que passou, passou, o que cada um viveu de experiência por conta do corona, viveu. Agora, poxa, vamos dar sequência, sabe, com perspectivas boas, com uma visão esperançosa de que dias melhores estão por vir, de que esse segundo semestre vai ser melhor, né? Vai ser melhor sim. Eu não acredito que vai ser pior do que foi o primeiro semestre. Não acredito. Então, vamos embora, vamos seguir, beleza? Galera, nosotros tenemos, entonces vamos a tener en este trimestre, ahora nosotros no, voy a poner en nuestra prueba de este segundo trimestre, reunião está bloqueada, então peraí, desbloquear a reunião, beleza. Nosotros vamos a poner en este trimestre, dentro de nuestra evaluación, dentro de nuestras evaluaciones, nosotros vamos a poner el contenido de pretérito. Nosotros ya habíamos comentado sobre esto. Está en la página 38, 39, 40. Este contenido de pretérito, nosotros habíamos comentado, creo que vosotros van a saber lo siguiente. Existen algunos pretéritos. Estos pretéritos son en elementos. Es un tiempo verbal que vai a decir que la acción. Aliás, o que vai dizer um pretérito? Que mensagem vai transmitir um pretérito, um verbo no pretérito? Alguém pode falar? Alguém? Segunda série, por gentileza. Alguém? Vocês estão me ouvindo? Tá. Alice, Risa, nosotros vamos destacar uno de los contenidos de nuestra evaluación de este trimestre. Uno de los contenidos está asociado a pretérito. Um de los contenidos é pretérito. Existen algunos pretéritos que voy a repasar con vosotros ahora. Está en la página 38, 39, 40, ¿sí? 41 también, 42, enfim. Bueno, voy a comentar ou repassar estes pretéritos. Aí eu perguntei o seguinte: que ideia transmite verbos en el pretérito? E aí? Ah, não é possível, galera. Igual o português, mesma coisa, mesma ideia. Bom, algo que já passou, segundo o Risa, algo que já passou.
Fernanda Villamello, ideias passadas. Fernanda Villamello, concluídas. Professor, minha mãe entrou aqui e fez muito barulho. Que ódio. Ih, bota o terror mesmo. Ai, fez um barulho. Que ódio. Ai, que ódio. Ai, Deus. Hein? Bom, sim, transmite ideia de passado, transmite ideia de ações concluídas. Bom, essa é a ideia mesmo. Aí, bueno, nosotros tenemos entonces algunas posibilidades de pretérito. Según lo que nosotros ya habíamos estudiado, nosotros vamos a encontrar pretérito indefinido. Pretérito indefinido, o também conhecido como pretérito perfeito simple. Que seria pretérito indefinido ou também conhecido como pretérito perfeito simple? Que ideia transmite este tempo verbal, este modo aí? Por favor, podem dizer-me. Por favor, alguém? Algo que está acontecendo, segundo Alice no País das Maravilhas, é algo que está acontecendo. Carlos, vírgula, aí, com Julio sobre isso. Muito bem. Aí, o que acontece? Alice e Companhia Limitada. Olha esse exemplo aí. Carlos, aí, conversar com Julio sobre isso. Se nós estamos delante de uma ação en el pretérito indefinido, como vosotros, a partir deste exemplo, pensa que seria conjugado este verbo? Sim, agora sim eu vi aqui. Risa. Perfeito. Risa. Algo que ocorreu e foi concluído. Perfeito. Aí, Alice, algo que está acontecendo, eu diria que não é desta forma, algo que está acontecendo, porque se está acontecendo, eu diria então que é um pretérito perfeito composto. Uma ação que começou, mas que continua acontecendo. Aí já é um outro tipo de pretérito que daqui a pouco a gente vai chegar nele. Eu vou ficar com a fala da Arissa. Algo que ocorreu e foi concluído de maneira pontual. Aqui, ó. Carlos aí, conversar com o Julio sobre isso. Carlos aí seria de verdade desta maneira. Conversou. Tá aí, ó. Conversou. Eu conversei, tu conversaste, ele conversou. Nosotros conversamos, vosotros conversasteis, ellos conversaron. Seguramente vosotros tendréis esto en el cuaderno. Pretérito indefinido. Bueno, además de pretérito indefinido, já que a Alice citou aí, vou puxar logo o pretérito perfeito composto. Que seria então agora pretérito perfeito composto? Ó, pretérito indefinido. Eu normalmente uso a palavra pretérito indefinido, a nomenclatura pretérito indefinido, mas vocês vão encontrar também com perfeito simple. É possível que vocês encontrem essa nomenclatura aí, perfeito simple. Uma ação começada, e concluída de maneira pontual. Conversei com Julio. Ponto. Não estou dizendo que eu conversava. Não estou dizendo que eu tenho conversado. Eu apenas disse que eu conversei. Ponto final. Pretérito é perfeito composto, como diz Alice no País das Maravilhas aí, ó, pretérito perfeito composto. O que seria então agora o pretérito perfeito composto? Já dei uma dica. Fala para nós aí. Qual é a ideia desse modo aí? Fala aí, galera.
Alice, você está confusa de que forma? Assim, então fala aí a sua dúvida para eu te ajudar. Digite aí ou pode falar aí no microfone. Tô no aguardo, Alice. Alice e os demais, tô confuso, eu só me confundi no composto. Beleza. Alice, o que que acontece? O pretérito, o pretérito perfeito composto, o próprio nome está dizendo, são dois verbos. Pretérito perfeito composto, ou seja, dois verbos. Quais seriam esses dois verbos? Qual seria essa estrutura? É o verbo haber mais particípio. Qual é a conjugação do verbo haber? Eu, e, tu has, ele há. Hemos, habéis, an. E o particípio? Verbos terminados em a, do, é, do, que a gente fala? Cantado, comido, repartido, vivido, caminhado, estudiado, conversado. Então, essa estrutura do verbo haber mais o particípio, por exemplo, yo he trabajado mucho, he trabajado mucho, yo he trabajado mucho, significa dizer que a mensagem é tenho trabalhado muito. Uma ação que começou, tenho trabalhado muito, mas continua acontecendo. He trabajado mucho, tenho trabalhado muito. Uma ação que está em andamento. Quando você tem esta ação, ou seja, esse contexto de uma ação sendo apresentada, porém uma ação não acabada, não concluída, ou seja, em andamento, nós temos um pretérito perfeito composto. E aí, como que eu vou ter certeza que eu estou diante de um pretérito perfeito composto? Quando você visualizar a estrutura do verbo haber mais um outro verbo ao lado no particípio. E conversado mucho. Aí está aqui um exemplo. Ó. A Carlos conversar com Julio sobre isso. Nesse caso, eu diria Carlos, ou seja, terceira pessoa do singular. Carlos a. Porque as terminações das conjugações são yo, e, tu, has, ele, a. Nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, han. Você vai visualizar um desses elementos aí, conjugação do verbo haber, e do lado de um desses elementos, um outro verbo no particípio. Portanto, esse exemplo dado seria Carlos ha conversado. Carlos ha conversado com Julio sobre isso, significando dizer que esta conversa está em andamento. Ó, Carlos, meu pai tem conversado muito sobre essa questão. Vamos supor, vou dar um exemplo, hein? Deixa eu ver um exemplo aqui. Fulano de tal. Não, esse exemplo de gravidez não. Meu filho está pensando. O filho do meu amigo está pensando em morar fora do Brasil, está pensando em morar em outro país. E os pais estão muito preocupados. E aí eu falo para vocês, pessoal, meu amigo, mi vecino, ha conversado muito sobre esta possibilidade de viaje com seu filho. Ha conversado muito, tem conversado muito. Significa dizer que a ação está acontecendo nesse exato momento? Não necessariamente. Mas eu estou apresentando para vocês uma ação, uma situação, um contexto que está em andamento. Ou seja, isso é pretérito perfeito composto. E o pretérito indefinido, como eu falei agora há pouco, Alice, já que você ficou na dúvida aí, o pretérito indefinido é o pretérito cuja a ação foi realizada e acabou. Mi vecino conversou com su hijo sobre esta possibilidade de viaje. Mi vecino, meu vizinho, mi vecino conversou com su hijo sobre este viaje, porque viagem é uma palavra masculina. Conversou com su hijo sobre este viaje. Ou seja,
pretérito indefinido. Eu apresentei uma ação acabada, concluída, realizada, de maneira pontual. É sobre isso que eu estou falando. Ponto final. Bom, sobre essas duas possibilidades de pretérito, tudo bem? Vocês visualizaram as duas possibilidades? Relembraram, melhor dizendo, as duas possibilidades? Sim ou não? Sim ou não? João Lucas se manifestou. Obrigado aí, João, por ter se manifestado. É importante para a gente saber, né, se estão ouvindo, se está tudo bem, se está funcionando direitinho. João Lucas se manifestou. Alice no País das Maravilhas, ok. Aí, galera, nesse trimestre, além dessas duas possibilidades de pretérito, o indefinido e o perfeito composto, estou apresentando uma terceira possibilidade. E a terceira possibilidade de pretérito é o que nós chamamos de pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. Alguém lembra ou se lembra aí do que seria o pretérito imperfecto? Qual é a característica? O que agora esse modo ele transmite? Qual é o contexto? Pretérito imperfecto. Ação no passado não concluída. Aí, Richa, ações no passado não concluídas, aí foi o que eu falei agora há pouco. Aí seria o pretérito perfeito composto. Ações no passado não concluídas. Por exemplo, he pensado mucho em comprar uma casa. He pensado mucho em comprar uma casa. Tenho pensado muito em comprar uma casa. Um exemplo. Eu estou apresentando, Rissa, uma situação que começou, pero continuo pensando. He pensado, tenho pensado. Outro exemplo. Mi sobrino ha trabajado con mi tío en una empresa. Mi sobrino ha trabajado, ou seja, tem trabalhado com meu tio numa empresa. Uma ação que começou e continua acontecendo. Isso é pretérito perfeito composto. Tem que ter o verbo haver mais o particípio que eu acabei de relembrar, de revisar e de colocar aqui no grupo. Beleza? Ação começada, não concluída. Por que não está concluída, Alcimar? Porque está em andamento, continua acontecendo. Beleza? Bom, beleza, Richa. Pretérito imperfeito. Alguém mais? Tenta aí. Se errar, não errou. Se errar, a gente acerta aqui, galera. Sem problema, não. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Terceira possibilidade de pretérito. Pretérito imperfeito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vambora. Rapidinho. Ah, galera, tenta aí. Nem que vocês falem assim, que dia bonito. Nem que seja isso. Para pelo menos responder alguma coisa. Bora, galera. Ah, beleza. João respondeu. Elisa também. Elisa aqui, ó. João, não faço ideia. Ótimo. Ótima resposta. Elisa, que dia bonito. Ótimo. Perfeito. Que dia bonito. Bom, vou pegar esses dois exemplos, essas duas respostas, e vou dar o exemplo do que seria o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito seria assim, ó. Pretérito imperfeito seria um modo aí, um contexto onde uma ação está acabada, concluída, realizada. Não acontece mais. Mas, ao fazer referência, ao usar um verbo no pretérito imperfeito, você vê que a ação acontecia constantemente. Não acontece mais, mas ela acontecia constantemente na época. Por exemplo, em português, galera, eu sempre brincava com os meus amigos pela rua. Eu sempre brincava. Eu sempre conversava
com os meus amigos até 11 horas da noite. Eu sempre dormia depois das 10. Meu pai sempre me levava ao cinema. Eu sempre comprava bala, bolinha de gude na mercearia. Eu sempre batia no meu irmão. Eu sempre brigava com a minha irmã. Ou seja, eu estou apresentando ações no passado e que dá a entender, pela conjugação, que essas ações aconteciam sempre. Ou seja, isto é pretérito imperfeito. João colocou assim, eu não faço ideia. Bom, quando conversava com Guilherme, nós estudávamos no Colégio Castro Alves, quando eu conversava com Guilherme, não fazia ideia de lo que ele falava. Não fazia, muito louco. Aquele aluno era muito louco. Não fazia ideia. Ou seja, eu fazia, né? Pretérito imperfeito. Outro exemplo, João Lucas, me acuerdo perfeitamente que quando trabalhava no Colégio Castro Alves, vamos supor que a gente está lá na frente, 2050, há tantos anos atrás, me acuerdo de um aluno chamado Juan Lucas. Juan Lucas sempre me perturbava as ideias. Sempre me perturbava, ou seja, constante, me enchia o saco. João Lucas, sempre, Juan Lucas, por Deus, aquele aluno sempre ligava retrasado à la classe e sempre pedia para sair mais temprano, ou seja, pretérito imperfeito. As terminações para esse modo aí seria aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Aí estão as terminações de verbos. Aí estão as terminações de verbos no pretérito imperfeito para verbos terminados em AR. Você só vai tirar o V do português, galera. Cantava, caminhava. Agora tira o V, coloca o B. Cantava, caminhava. Estudiar, estudiava. Só que em espanhol, estudiava. Vai trocar o V pelo B. E se o verbo terminar em ER ou IR, aí é igual ao português, não tem que mudar nada, igual ao português. É só você conjugar um verbo terminado em ER em português. Comer, eu comia, eu sempre comia, tu sempre comias, ou seja, ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Aí estão as terminações para verbos terminados em ER ou IR. Agora eu vou pedir a um aluno para dar um exemplo. Vamos escolher aqui Natália Portman. Natália Portman, escolha um verbo e dê um exemplo, uma frase, usando esse verbo no pretérito imperfeito. Escolha um verbo primeiro aí. Natalie Portman. É possível? É possível, Natalie Portman? Escúchame bien. Natalie, please. Natalie? Oh my God, Natalie não está na classe. Natalie, eu acho que colocou aqui, ó. Vou deixar meu nome aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a cama. Ninguém vai me ver mesmo. Sou dessa, sou louca. Deve ter acontecido isso. Eu não, aí, ó, não tenho dúvida. Natalie? Aí, ó, levantou rapidinho quando escutou. Tô aqui. Ok, tô aqui. Aham. Ei, Natalie. Ei, escolha um verbo aí. Qualquer verbo. Minha net caiu, repete. Ó o Caô não tá dizendo. O que ele falou? Ai, meu Deus, como que eu vou sair dessa? Minha internet caiu, repete aí. É ruim, Natalie. Ó, tudo bem. Natalie, nós estamos falando então de pretérito imperfeito, uma ação que acontecia constantemente. Aí eu estou pedindo para você dar um exemplo de um verbo terminado em... Aliás, qualquer verbo. Dê um exemplo aí de um verbo. Natalie, um verbo, conversava.
Você já conjugou, né? Eu pedi só um exemplo de um verbo, mas tudo bem. Entendi, tá valendo. Você colocou assim, ó, conversava. Beleza. Em português, nossa, eu sempre conversava com os meus amigos até 10 horas, 11 horas da noite, assim, na rua. Sempre conversava com eles. Ok. Agora eu quero colocar essa fala em espanhol. Você vai trocar o V de conversava pelo B. Eu sempre conversaba con mis amigos por la calle hasta la noche, hasta las 10, 11 da noite. Eu sempre conversava. Como vocês estão vendo, é só tirar o V do português, aquele V dos verbos terminados em AR, e colocar o B. Agora fale um verbo terminado em ER ou IR. Alguém? Um verbo terminado em ER ou IR. Vamos ver. Estou no aguardo. Correr. Gabriele, correr. Consumir. João Lucas já colocou logo consumir, já meteu uma pergunta. Consumir, ó, se eu tiver errado, é só uma pergunta, hein? Dá um exemplo. Consumir. Aí já mete uma interrogação, tipo assim, se eu errar, foi só uma pergunta, hein? Né? Me alivia aí. Conseguir, consumir, correr. Acho que estou na sala errada. E a Júlia? Júlia Monjardim? Acho que você está na sala errada, minha linda. Aqui nós estamos com a segunda série. Ok? Valeu. O que é isso? É aula segundo ano. Aula de segundo ano. Ádio. O que é a Júlia Monzardini? Aí ela quis dizer assim, ódio! Ai, que ódio! Beleza, Júlia? Fica de boa. Tá tranquilo? Ah, não, ela quis dizer adeus, né? Adeus. Beleza, Júlia Monjardim? Adeus. Mas se quiser permanecer aqui, fica aí. Não, tô brincando. Vai lá, vai pra sua aula. Vai pra sua... Ah, ruim, deu uma matadinha de aula, hein, Júlia? Saiu da outra sala e veio pra cá só pra dar uma matadinha de aula, hein? Então tá bom. Bom, ok. Vou pegar um verbo aqui que vocês colocaram. Conseguir. Consumir. Eu sempre consumia produtos de la marca de Castro Alves. Eu sempre consumia. E tu, Pedro, tu também consumias este produto? Ou seja, vamos outro exemplo, conseguir. Ana nunca conseguia falar sobre isto. Sempre, ela nunca conseguia falar sobre isto. Pretérito imperfeito. Conseguia as terminações iguais às terminações do português, caracterizando assim uma ação acabada, mas que dá a entender que acontecia constantemente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida de pretérito imperfeito? Bom, esses três pretéritos aí estão na página 38, 39 e 40. Abram aí. Abram aí. Abriram página 38, 38, 39, 40. Beleza. Se vocês estiverem com o material aí, a apostila, na página 38, vocês estão visualizando aí o que nós basicamente falamos aqui, uma parte mais teórica, e logo abaixo está escrito assim, olha, ações passadas e acabadas que representam sucessos. Ações acabadas realizadas. Você pode colocar aí pretérito indefinido, uma ação acabada, realizada. Ok? Esta é a característica.
Função é delimitar a ocorrência de um fato. O objetivo é relatar. Relatar o que aconteceu e não o que acontecia. O que acontecia é pretérito imperfeito. O que aconteceu é pretérito indefinido. Portanto, se vocês estiverem na página 38, nesse primeiro quadrinho, você deveria criar uma frase usando o pretérito indefinido. Delimitar a ocorrência de fato. Por exemplo, pretérito indefinido. Vou criar um exemplo para colocar aí nesse quadrinho aí. Primeiro exemplo. Alcemar comprou um relógio. Alcemar comprou um relógio. O verbo aí, comprou, que é o verbo comprar, foi conjugado no pretérito indefinido. Então, eu vou colocar dentro desse quadrinho, eu estou apresentando aí um fato que aconteceu. Outro exemplo aí. Alguém, por gentileza, outro exemplo. Eu já dei um. Aliás, já dei vários aqui, né? Bora, galera. Pretérito indefinido. Criem aí. Aliás, espero que vocês estejam fazendo, né? Criem aí. Eu dei um exemplo, mas, poxa, se vocês puderem colocar 2, 3 aí, a quantidade dessa linha aí, vai ser bom. Vai ser bom. Fernanda Villamerlo, um exemplo? Pode ser mais, Fernanda Villamerlo. Ó, Fernanda Villamerlo. El autobús. Como que é o nome do bairro aí, Fernanda Villamerlo? É Villamerlo mesmo, né? El autobús Villamerlo no passou en el horário. El autobús Villamerlo no passou en el horário. Passou, pretérito indefinido. Passei, passaste, passou. Passamos, passasteis, passaram. Vocês devem ter tudo isso aí no caderno, galera. De qualquer forma, as terminações, pretérito indefinido, verbos terminados em AR, são e, aste, o, amos, astes, aron. E se for em ER, se for em ER ou IR, ER ou IR, você vai ter I, iste, io, imos, istes, ieron. Aí estão. Assim, Fernanda Villamerlo está dando um exemplo aqui também. Ó. El año passado me uní a um nuevo maestro. Perfeito, perfeito. Você utilizou o verbo unir. Yo uní. Tu uniste. Ele unió. Perfeito, a frase está corretíssima. El año passado me uní a um nuevo maestro. Perfeito, perfeito. É possível. O verbo unir terminou em IR e logo abaixo aí, ó, foi as terminações que eu coloquei. Foram as terminações que eu coloquei. Uma delas, né, tá aí, ó, unir. Primeira pessoa do singular. Yo uni. Ok. E do lado direito, vocês estão vendo aí que ao lado direito tem aí o segundo quadro, o segundo quadrinho, que vocês devem usar ou criar aí frases no pretérito, ações passadas e acabadas que se repetiam habitualmente. Ações no passado, ações passadas e acabadas. Porém, a característica agora mas que se repetiam habitualmente. Nesse caso, nós estamos falando de pretérito imperfeito. Voltem aí no chat que vocês vão visualizar as terminações, igual ao português. Vai trocar o V pelo B. E os verbos terminados em IR e ER, igual ao português. Então, do lado direito, você vai apresentar, então, ações que aconteciam constantemente ou habitualmente.
Vou dar um exemplo também. Aliás, eu dei agora há pouco, né? Falei assim, olha, yo cuando niño, me acuerdo perfectamente, me acuerdo que cuando niño, yo siempre jugaba con mis amigos por la calle. Yo siempre jugaba. Pretérito imperfeito. Aí coloquem aí também uns 3 exemplos. Claro, se puderem colocar mais, ótimo. Ótimo. Reforçando aí pretérito indefinido e pretérito imperfeito, cujos verbos, né, cujo modo verbal estará sendo utilizado aí na nossa avaliação aí. Todos os dias me despertava temprano. Perfeito, Fernanda Villamerlo. Pode? Pode. Todos os dias me despertava temprano. Você está relatando uma situação que acontecia. Agora, significa dizer que você não necessariamente continua, né, acordando cedo, temprano, cedo. Você apenas está dizendo, ó, todos os dias me despertava temprano. Me acuerdo que me despertaba temprano y nosotros ya salimos para jugar por la calle. Mis abuelos ya iban a preparar las cosas. Nosotros vivíamos muy bien. Vivíamos muy bien naquela época. Ou seja, pretérito imperfeito. Me despertava, perfeito. Aí, se você quiser, Fernanda, continuar contando a história, lembrando das coisas que aconteciam, todos os dias me despertava muito temprano. Salíamos com meus primos por las calles e jugábamos, nosotros jugábamos durante todo el dia. Nosotros éramos muy niños, muy pequeños. E depois, me acuerdo que por alrededor de las 12 de la tarde, en el período del almuerzo, mis abuelos nos gritaba, mi abuelo me gritaba, Alcemar, por favor, a comer. Y yo salía corriendo, porque a esta altura eu estava com muita hambre. Enfim, ó, estou relatando um fato, ou seja, pretérito imperfeito. Ó, a reunião será finalizada para todos os participantes em 5 minutos. Nós estamos, então, por conta de 5 minutos. Eu tô vendo aqui. Quando deu 9 horas, eu iniciei aqui a sala. Eu entrei. Agora, aliás, 9 horas não, 9h10. 9h10. Agora são 9h55. Tá batendo. 10 horas vai fechar aqui. Beleza? Mais alguém pode compartilhar aí as frases? Estou na guarda. Página 38, esses 2 quadros aí, eu estou pedindo para que vocês, então, criem frases. Lado esquerdo, pretérito indefinido. Lado direito, pretérito imperfeito. Acreditando que vocês estão entendendo perfeitamente o que nós falamos aqui. Estou na expectativa de mais um aluno dar um exemplo de um dos dois, por favor. Vou escolher então Fernando Villamerlo. Só mais um exemplo de cada. Deixa eu ver aqui. Será que Gabriele? Não, João falou. Leonardo! Leonardo tá na sala? Leonardo DiCaprio? Yo caminaba todas as manhãs. Alice no País das Maravilhas. Yo caminaba todas as manhãs. Aí, se você quiser me fazer uma pergunta, você poderia fazer assim, Alice. Yo caminaba todas as manhãs. E tu, Alicemar? Tu também caminabas? Caminabas. Agora você coloca o S porque você está fazendo referência a uma segunda pessoa do singular. E tu também caminabas por la mañana? Ah, sí, Alice. Yo caminaba, yo y mi esposa, na verdade, los dos, caminábamos hasta el final de la playa. Caminábamos. Eu agora estou colocando caminábamos, que eu estou fazendo referência a mim e a minha esposa. A nosotros caminábamos hasta el final de la playa. Bueno, perfecto. E tu também caminavas? Perfeito. Se você quisesse continuar. E tu? Aí seria só com Y e o tu com acento. Seria assim, ó. E tu também caminavas? Agora o verbo, que é o objetivo aqui, tá ótimo. Caminabas.
Esse tu que tem que ser com acento, porque o tu com acento, Alice, é um pronome pessoal. Pronome pessoal sujeito. Tu, com acento, equivale a você. E se for tu sem acento, já é um pronome possessivo. Significa teu ou tua. Então, nunca você pode falar assim, escrever o tu sem acento. Tu estás bien? Claro que dá para entender, óbvio, dá para entender, mas se eu fosse levar ao pé da letra, seria assim: teu está bem? Ou tua está bem? Porque tu sem acento significa teu ou tua, beleza? Ó, 2 minutinhos nos restando aí. Assim, agora beleza, Alice. Tu com acento, perfeito. Aí sim. Aí a frase seria: e tu? Também caminhavas? Perfeito. Beleza, ótimo. 9h58, faltam 1 minuto e alguns segundos. Eu desejo a vocês, ó, não sai agora não. Eu desejo a vocês um lindo dia aí, que o restante do dia seja um dia agradável, bom, estejam se cuidando, que seja esse lindo, esse dia tranquilo, gostoso aí, nubladinho, tá bom? Façam aí as atividades da página 38, 39 e 40, 38, 39 e 40, né? Na verdade, eu vou comentar essas frases aí, esses exemplos, e à medida que eu for falando, vocês automaticamente vão revisando o que eu acabei de falar, porque o exercício vai retomar tudo que nós falamos, beleza? Se cuida aí, Alice. Tudo de bom. Bom final de semana. Eu vou ficar aqui até o final porque eu quero ver caindo aqui mesmo, quero acompanhar isso aqui. Faltam alguns segundos. Obrigado, Clara. Bom final de semana para você também.